Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Vinícius Alexis e estou aqui para falar de Renato Augusto. Sim, o meia de 33 anos está de volta ao Corinthians e você vai saber tudo dessa negociação a partir de agora. Antes de mais nada, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação do Timão e de outros clubes por aqui. Bom, depois de 5 anos e meio, ele está de volta. Sim, Renato Augusto, campeão brasileiro em 2015 com a camisa do Corinthians, campeão também do Campeonato Paulista e da Recopa. O jogador deixa o futebol chinês e volta ao timão. Volta aí para, quem sabe, mudar o patamar do Corinthians nessa temporada. O jogador conseguiu rescindir o seu contrato com o clube chinês, já que ele não jogava desde dezembro de 2020 e já completou aí 6 meses sem receber salário. E não é que Renato Augusto não jogava porque não tinha condições físicas ou algo parecido. Devido à questão das restrições da pandemia, ele não pôde voltar, né, à China para defender a sua equipe. Então, desde dezembro, ele está treinando no CFC, né, lá no clube do Zico, no Rio de Janeiro, e agora assina o seu contrato com o Corinthians com 2 anos e meio de validade. O contrato é válido até dia 31 de dezembro de 2023. Um jogador com passagem pela seleção brasileira, que fez parte da equipe do Tite na Copa do Mundo de 18, um jogador que teve uma passagem muito importante pelo Corinthians, principalmente depois que ele conseguiu recuperar a boa forma física. Vai lembrar que Renato Augusto estava embaixo no futebol alemão, por conta do histórico de lesões, teve um momento de chegada muito complicado no Corinthians, teve várias lesões, inclusive uma lesão na face, num lance com o Souza, né, atacante que estava emprestado, mas também pertenceu ao Corinthians, inclusive, né, e depois de tudo isso, acabou sendo decisivo no Campeonato Brasileiro 2015, logo depois foi vendido. Agora ele volta um pouco mais velho, mais experiente, e vai ser aí o grande comandante de um time que tem claros problemas, principalmente no campo de ataque. Ele se junta ao Juliano, que também foi contratado na semana passada, porém os dois só serão inscritos no BID a partir do dia 1º de agosto. Então, a tendência é que eles só possam estrear aí ao longo de 10, 15 dias, vão precisar treinar, recuperar a forma física e por aí vai. Mas a verdade é que o torcedor corintiano, com a chegada de Renato Augusto e Juliano, começa a sonhar com coisas maiores. Eu nunca escondi de ninguém que a minha análise do Corinthians é que é um time mediano para ficar no meio de tabela, para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana e nada além disso. E o futebol do Corinthians apresentado até agora no Campeonato Brasileiro confirmam essa tese. É um time que tem uma defesa até que consistente, né, tem um sistema defensivo sólido, mas ofensivamente é completamente dependente de Gustavo Mosquito. Tudo o que acontece no ataque do Corinthians passa pelos jogadores do lado de campo, passa pelo Mosquito. E agora, com a chegada de Renato Augusto, com a chegada de Juliano, a tendência é que o time fique muito mais forte no setor de ataque. Seja um time com mais possibilidades. E aí a gente vai ver do que o Silvinho é capaz, do que o Silvinho é feito. Se ele vai ter condições de criar um time que não é um time que se defende bem, mas é um time que ataca bem e que ele consegue tirar o máximo dos seus jogadores, ou se mudança de técnico vai ser algo necessário no futuro de curto e médio prazo do Corinthians. De verdade, eu não acredito que vai dar tempo do Corinthians, com a chegada de Juliano e Renato Augusto, brigar, por exemplo, por uma vaga na Libertadores no ano que vem. Eles vão ter basicamente um turno só para jogar. E vamos ver, né? Se é isso mesmo, se vão chegar mais contratações. O nome do Roger Guedes também está sendo muito falado entre o Corinthians. O Roger Guedes também joga no futebol chinês, também está aqui desde o final do ano passado, porém ele continua recebendo em dia. Então a rescisão depende muito mais da boa vontade dos chineses do que no caso do Renato Augusto, até porque a informação da terça-feira já era que ele tinha conseguido, junto à FIFA, rescindir o seu contrato. Mas o empresário dele fez questão de tentar negociar para que isso fosse feito da maneira mais amigável possível, não fosse feito de forma unilateral. Então o caso do Roger Guedes é um pouco diferente, mas também tem a mesma possibilidade dele rescindir com o seu clube chinês e assim chegar ao Corinthians. Juliano e Renato Augusto são os dois únicos jogadores do Corinthians contratados para a temporada. Até então, o Corinthians vinha apenas emprestando jogadores, se desfazendo, abrindo espaço na folha salarial. E agora decide gastar com 2 jogadores que são acima da média, que tem potencial para serem acima da média. O Renato Augusto, que jogou em 2015, talvez exista mais, foram 5 anos e meio. Talvez nem aquele de 2018, que fez o gol contra a Bélgica, que mandou uma bola na trave, que poderia ter empatado a partida, talvez também não seja aquele. Mas se ele estiver em boas condições físicas,
com certeza é um jogador para mudar o patamar do Corinthians. O Juliano, a mesma coisa. Passagem por seleção brasileira, já jogou com o Tite na seleção, e é um jogador também que, em condições físicas minimamente ideais, fará bastante diferença nesse elenco do Timão. E além do Roger Guedes, o que se especula no Corinthians é que a diretoria ali do Willian Monteiro Alves procura um centroavante, um camisa 9, para chamar de seu. Afinal de contas, apesar da boa fase recente do Jô, dos gols recentes aí no único mês e meio no máximo, desde que o Jô chegou do Japão ano passado, não rendeu o esperado, ganha o teto salarial do Corinthians, e imagino que para trazer um novo centroavante, o Corinthians irá se desfazer do Jô, porque se a ideia é ter contratações dentro de uma racionalidade, dentro de uma maneira que a conta feche, que você não aumente ainda mais a dívida e tudo mais, seria importante, então, se livrar do alto salário do Jô, por exemplo, para trazer um outro jogador ganhando um alto salário para a mesma função. Não dá para ter um jogador ganhando teto de salário no banco de reservas. O Corinthians, inclusive, já passou por uma situação semelhante na questão envolvendo Jô e Bozelli. Eles tinham um salário parecido, só um deles jogava, o contrato do Bozelli acabou, e ele está lá no Cerro Porteño fazendo seus golzinhos, coisa que ele nunca conseguiu fazer no Corinthians. Aliás, só no Corinthians que o Bozelli não conseguiu ser o artilheiro que ele sempre foi na carreira. Mas e você, torcedor corintiano, está feliz com a chegada de Juliano? Está feliz com a chegada de Renato Augusto? Acredita que os dois jogadores poderão fazer a diferença para o Corinthians essa temporada? Tá sonhando, torcedor corintiano? Será que o Timão vai chegar na Libertadores de 2022? Deixe aí sua opinião nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, assinar o canal e até a próxima.